Bom dia a todos, eu sou a professora Rita Moraes, professora de língua portuguesa, trabalho nas escolas Nossa Senhora do Rosário e Gracinda Pérez. Bem, você aí que vai fazer a prova SAEB e quer gabaritar as questões, vem comigo, embarca na locomotiva IDEB a todo vapor para adquirir um pouquinho mais de conhecimento a respeito dos descritores 8, 9, 21, 17, 19 e 13. Esses descritores são os considerados os mais difíceis de entendimento pelos alunos. Por isso eu os trouxe hoje para dar a oportunidade de vocês se elucidarem a respeito do que eles pedem. Começar pelo descritor 8. Esse descritor ele pede para você estabelecer uma relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Mas você precisa ter o entendimento do que é uma tese primeiro para você não perder essa questão. O elaborador da prova, ele pode te dar a tese no enunciado da questão para facilitar para você ou não. Ele pode simplesmente perguntar a você qual é o argumento que sustenta a tese presente no texto. Então vamos lá tirar a nossa dúvida a respeito do que é uma tese. Então olha só, primeiramente vamos ver aqui o que é assunto. O que é tema e o que é uma tese. Então, olha só, o assunto é sobre o que você vai falar. E o tema é o quê? A delimitação desse assunto. E a tese é uma opinião crítica, um ponto de vista que você atribui ao tema. Vamos fazer a leitura desse texto aqui, olha. Cultura e sociedade, eu trouxe aqui um fragmento desse texto para que você possa fazer a análise e perceber qual é a tese e os argumentos que são utilizados para sustentá-la, ok? Então vamos lá. Cultura e sociedade. A importância da água tem sido notória ao longo da história da humanidade, possibilitando desde a fixação do homem à terra, às margens de rios e lagos, até o desenvolvimento de grandes civilizações, através do aproveitamento do grande potencial deste bem da natureza. Olha, até aqui já deu para perceber que o assunto é o quê? É a água, não é? Mas vamos ver o que ele fala a respeito dessa água. Ele fala sobre a importância da água. Então, eu tenho aqui o assunto e o tema. Agora, vamos em busca da tese, ok? Olha, continuando aqui. A sociedade moderna, no entanto, tem se destacado pelo uso irracional dos recursos hídricos. Então, eu tenho aqui, olha, já um indício da minha tese. O tema é a importância da água, mas o autor, ele atribui aí um ponto de vista a respeito dessa importância da água. Ele diz que o ser humano, ele usa de forma irracional, ou seja, irregular, os recursos hídricos. Aí, ele vai atribuir aí, argumentos que vão sustentar essa tese. Então, vamos lá. O desperdício desbaratado, ou seja, desenfreado de água potável, a poluição dos reservatórios naturais e a radical intervenção nos ecossistemas aquáticos de forma a arriscar não só o equilíbrio biológico do planeta, mas a própria natureza humana. Então, perceberam aí que, olha, ele diz que a sociedade moderna usa essa água de forma irracional. Esse uso irracional provoca um efeito, uma consequência, que é o quê? Você consegue perceber aí no final do texto, ok? O argumento que ele usa para sustentá-la. Então, vamos lá para a questão. Vamos ver se vocês conseguem responder. Um argumento que comprova a tese de que a sociedade moderna tem utilizado de forma irracional seus recursos hídricos é que a água acompanha a história através dos séculos? Não, né? Não há opinião aqui nessa afirmativa. Letra B. A água possibilitou o surgimento de grandes civilizações? Aí o aluno já pode dizer, não, mas isso está no texto, pode ser isso. Só que aqui não há ponto de vista, ok? Se liga sempre nessa questão, nessa noção de ponto de vista, ok? Para você gabaritar a questão. A importância da água é reconhecida ao longo da história? Também não tem ponto de vista aqui. O equilíbrio biológico do planeta está em grande risco? Aqui sim, você pode já obter como resposta correta, ok, aluno? Olha.
Se ele diz que o equilíbrio biológico do planeta está em risco, isso é uma opinião dele. Para você, você pode considerar que não, ok? Então, lembra que a opinião é sempre, o ponto de vista é sempre aquela afirmação que pode ser contestada, ok? Acertaram? Quem acertou aí? Vamos lá, aluno, agora para o descritor 21. O descritor 21, ele pede para você reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema, ok? Posições e opiniões são a mesma coisa que ponto de vista, que a gente já viu no descritor anterior. Então, você já sabe que é um ponto de vista. É um juízo de valor que você atribui a respeito de um tema, ok? Eu quero chamar a atenção de vocês para cá, olha, para essa palavrinha aqui, ó, distintas. Porque o elaborador da prova, ele pode colocar como opção essa palavra lá para você marcar, ou os sinônimos dessa palavra. Okay? Texto 1. A nossa luta é pela democratização da propriedade da terra, cada vez mais concentrada em nosso país. Cerca de 1% de todos os proprietários controla 46% das terras. Fazemos pressão por meio da ocupação de latifúndios improdutivos e grandes propriedades que não cumprem a função social, como determina a Constituição de 1988. Também ocupamos as fazendas, que têm origem na grilagem de terras públicas. Veja aqui, olha, se o texto fala na democratização da propriedade da terra, isso tem a ver com o quê? Com a reforma agrária, ok? Democratização de terra tem a ver com a reforma agrária. Então, se eles querem a democratização da terra, é porque eles são a favor da reforma agrária, ok? Então, a opinião desse autor aqui é que ele é a favor da reforma agrária. Vamos para o texto 2. O pequeno proprietário rural é igual a um pequeno proprietário de loja. Quanto menor o negócio, mais difícil de manter, pois tem de ser produtivo e os encargos são difíceis de arcar. Sou a favor de propriedades produtivas e sustentáveis e que gerem empregos. Apoiar uma empresa produtiva que gere emprego é muito mais barato e gera muito mais do que apoiar a reforma agrária. Ok? Então, olha só. Esse autor aqui, ele já tem uma opinião contrária à reforma agrária. Ou seja, ele já não é mais a favor da reforma agrária. Ele é a favor das propriedades dos grandes latifúndios produtivos, ok? Então, vamos lá para a questão, vamos ver quem gabarita essa questão. As opiniões dos autores do texto 1 e texto 2 em relação à reforma agrária, olha, veja que aqui, ele já te deu aqui, não é, a opinião, certo? Que o texto demonstra lá. Então, já aparece aqui a opinião do autor. Mas nem sempre pode aparecer. Ele pode simplesmente dizer assim, as opiniões do texto 1 e do texto 2, eles convergem, eles divergem, eles são opostos, né? São ultrapassados. Então, vamos lá. Qual você marcaria aqui, aluno? Letra A, idênticas, convergentes, ultrapassadas, divergentes. Olha, se elas são idênticas, é porque elas teriam que ser iguais, as opiniões, vocês não acham? Se elas são convergentes, também elas teriam que ser iguais, ambos os textos teriam que apresentar a mesma opinião, certo? É uma opinião ultrapassada? Não, porque a reforma agrária é um tema bastante atual, ok? Então, qual é a opção que sobraria aí? Vamos lá? Muito bem, alunos. Letra D de dado. Elas são divergentes, ok? São opiniões divergentes. O primeiro texto apoia a reforma agrária, o segundo texto é contra a reforma agrária. Então, as opiniões, elas são divergentes, ou seja, são diferentes, ok? Tudo bem até aí? Quem gabaritou? Vamos lá, galera, passar para o descritor 17 agora. Olha, o descritor 17, ele pede para você identificar o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e de outras notações, ok? Primeiramente, eu vou te esclarecer o que são essas outras notações. Na verdade, as outras notações têm a ver com qualquer outro recurso
de linguagem que provoquem um efeito de sentido, como, por exemplo, as imagens, as expressões faciais, os gestos, que vocês utilizam bastante aí no WhatsApp de vocês. Quando vocês colocam ali o joinha, você quer dizer que está tudo ok ou que você está concordando com alguma coisa, certo? Então, isso é uma notação que expressa um efeito de sentido dentro da linguagem, certo? E com relação aos usos de pontuação, efeitos de sentido causado pelo uso da pontuação. Olha, nós temos vários sinais de pontuação, mas eu vou trazer aqui para vocês os mais cobrados nas provas, certo? E eu vou te esclarecer os que efeitos de sentido eles podem provocar, né, dentro de um contexto, certo? Primeiro nós temos a exclamação. A exclamação é aquela pontuação que vai o quê? Expressar os sentimentos, as nossas emoções, as nossas sensações. Por exemplo, se você der uma topada e doer o seu dedo, você vai dizer ai, e ali tem um ponto de exclamação. Esse ponto de exclamação, ele traz como efeito de sentido o quê? Expressar a sua dor, a dor que você está sentindo ali, ok? Então, a exclamação ela serve para isso, ela tem esse papel diante da linguagem, ok? Já as aspas, elas podem evidenciar uma ironia, elas podem enfatizar um discurso, elas podem também indicar uma citação, ou seja, quando você traz um discurso alheio para dentro da sua fala, então você deve marcar com as aspas para dizer que esse discurso não é seu, embora você concorde com ele, ok? Então as aspas, elas têm esse sentido aí, provoca esse efeito de sentido, ok? E a reticência também é bastante cobrada em prova. A reticência, ela vai ampliar o teu discurso, ok? Ela vai ampliar o sentido de uma palavra, ela vai ampliar o teu discurso, ok? Então, ela serve para isso. A reticência, ela dá uma ideia de continuidade de algo, que algo está acontecendo, certo? E os parênteses também, às vezes, é cobrado na prova. Ele serve também para intercalar uma ideia, para inserir uma ideia dentro do texto, ou seja, para enfatizar uma ideia, ok? Então, vamos lá fazer a leitura aqui do texto para a gente ver o que a questão está pedindo. A culpa é do dono? A reportagem Eles Estão Soltos, de 17 de janeiro, sobre os cães da raça Pitbull que passeiam livremente pelas praias cariocas, deixou leitores indignados com a defesa que seus criadores fazem de seus animais. Um deles dizia que os cães só se tornam agressivos quando algum movimento os assusta. Sandro Megali Piso, de São Carlos, retruca que é difícil saber quais dos nossos movimentos assustariam um pitbull. De Sieg, na Alemanha, a leitora Regina Castro Scheffer diz que pergunta a si mesma que tipo de gente pode ter como animal de estimação um cachorro que é capaz de matar e desfigurar pessoas. Bem, gente, você vê aí que nós temos aí uma palavra entre aspas. Então, pergunto eu a vocês, quem é que se assustaria? Somos nós que assustaríamos o cão ou o cachorro que nos assustariam? O pitbull, ele já nos assusta só pela fisionomia dele, não é? Imagine quando ele estiver numa atitude agressiva. Então, há um efeito de sentido aí causado por essas aspas. Você sabe que a ironia é aquela figura de linguagem onde você diz algo com a intenção de dizer outra coisa, certo? Então, vamos lá para a questão, vamos ver se você consegue gabaritar. O que sugere o uso de aspas na palavra assustariam? Dentro desse contexto que a gente acabou de ler aqui, desse texto, né, que fala sobre a raça Pitbull, que passeia livremente, né, nas praias cariocas, e que, diante da situação do dono achar que alguns movimentos nossos, eles acabam assustando o Pitbull. Não seria o contrário aí, gente? Então, vamos lá. Qual é a opção correta? Letra A, raiva? As aspas expressam ironia? Ou expressa medo? Ou insegurança? Você pode até me dizer, professora, me causa tudo isso. Não, você pode até sentir.
tudo isso. Mas as aspas aqui, ela vai indicar para você uma ironia, galera. É uma ironia. Por que uma ironia? Porque é irônico, né? Achar que a gente vai assustar um cão que tem uma conduta totalmente agressiva, diferente da nossa. Então é mais fácil ele nos assustar do que nós o assustar. Ok? Então a resposta correta é a letra B de bola, ironia. Ok, galera? Quem gabaritou aí? Vamos lá, gente. Agora é a vez do descritor 19. Este descritor ele pede para você reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e ou morfossintáticos, ok? Bem, os recursos ortográficos eles estão relacionados à nossa escrita, ok? E os recursos morfossintáticos eles estão relacionados às funções que as classes de palavras desempenham dentro dos contextos, ok? Então vamos lá. Que recursos ortográficos eu posso utilizar aqui para causar efeito de sentido? Olha, você pode ter aí a caixa alta, que são o quê? Aquelas palavras escritas em letras de formas, certo? Grandes. Você tem aí o processo de silabação, é quando você vai fazer aquela divisão silábica. Essa divisão silábica também ela pode atribuir um efeito de sentido naquilo que você quer dizer. O encontro é o título do texto. O telefone tocou, ele atendeu. Marcar o encontro. Fez a barba, tomou banho, vestiu-se. Há uma semana que não via a noiva e hoje era domingo, dia de ir ao cinema com ela. Apertou o botão, esperou o elevador, desceu, alcançou a rua e foi esperar o ônibus. Fez baldeação e chegou lá 2 horas depois. Meia. O cinema era logo ali na esquina. Foram correndo, ele entrou na fila e ela ficou esperando perto da portaria. Entraram. Olha, você percebe aqui que o recurso aqui utilizado foi o quê? Frases curtas, olha, quando ele diz assim, o telefone tocou, ele atendeu, marcaram encontro. O texto ele está carregado de frases curtas aqui, de orações curtas. Então, no emprego dessas orações curtas, aí ela vai marcar uma determinada ação aí dentro do texto, ok? Então, vamos lá para a questão? Vamos ver quem vai acertar. Vem comigo aqui. Olha, nesse texto, o uso de orações curtas seguidas de ponto final serve para enfatizar a corrida para o cinema. Letra B, expressar a espera na portaria. Letra C, expressar o ritmo das ações do noivo. Letra D, indicar ações rotineiras de trabalho. Olha, quem é que pratica todas as ações dentro desse texto aí? É a noiva ou é o noivo? É o noivo, não é, galera? Então, já dá para você gabaritar a questão aí. Qual é a alternativa correta? É a letra... Isso mesmo, galera. É a letra C. Olha, o uso das orações curtas marca o quê? As ações, né? O ritmo das ações das ações feitas pelo noivo, ok? Bem, gente, a nossa aula se encerra aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante, que tenham se esclarecido a respeito desses descritores, ok? Quem gostou, deixa lá o seu joinha, se inscreva aqui no canal. E agora eu quero deixar uma mensagem aí de motivação para vocês, ok? Bem, galera, o que eu quero dizer é que um professor, ele abre as portas dos seus sonhos, porém, só você, com estudo e dedicação, pode passar por ela e alcançá-los, ok? Um beijo e um abraço a todos.